Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. Informalidade bateu recorde e 4 em cada 10 vivem de bicos. Programa do Estado atinge marca de 600 crianças e adolescentes adotados por servidores. Bolsonaro sanciona com vetos projeto que endurece a legislação contra o crime. Sérgio Moro é eleito uma das 50 personalidades da década pelo jornal Financial Times. Em 3 anos, rendimento do FGTS só ganhou da poupança com repasse integral de lucros. Tarifa de pedágio na BR-101 com novo valor a partir desta quarta. Saca de açúcar cristal cotada a R$ 72,90, dólar comercial, valendo R$ 4,08. Arroba do boi gordo negociada R$ 182 à vista no estado do Rio de Janeiro. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Temperatura no momento 24 graus, máxima chegando a 30 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva e à tarde e à noite é a previsão do tempo. E o trânsito, observamos maior movimentação no momento na Arthur Bernardes, no cruzamento com a 28 de março, também próximo a Doutor Beda e cruzamento com a Beira Valão. Na segunda passarela em Guarulhos, trânsito mais lento devido ao sinal no cruzamento. Na sequência de quem vem para o centro, vai encontrar retenções na descida da Ponte Alaí Ferreira e prosseguimento da Rua Espírito Santo. Quem vem do Horto para o centro, pelo Alberto Lamego, encontra fluxo mais moroso próximo a Felipe Web e depois na esquina com a Rua dos Goitacazes. Na sequência, muitos buracos no trecho até a Marechal Floriano, a antiga Rua do Ouvidor. Nesse mesmo sentido, quem vem desde a Caldas Vianas e depois Saldanha Marinho, encontra lentidão nos sinais e também muitos buracos na pista. No começo da 28 de março, saída da Campos Farol e Bairro da Penha, sentido centro, trânsito intenso. Já o fluxo de ônibus e caminhões, sempre aí pela Avenida Presidente Kennedy, em direção à BR-356. Na rotatória do Shopping Estrada e saída da Arthur Bernardes, para quem segue para Macaé, vai encontrar uma certa lentidão até a duplicação. Quem vai para o Parque Rodoviário e Guarulhos também encontra aí o trânsito mais lento próximo aos shoppings, aquele shopping, e o cruzamento também com Alberto Torres e conselheiro José Tomás Coelho, depois até a Ponte General Dutra. Beira Valão com maior fluxo sentido centro. Ponte da Lapa, tráfego tranquilo no momento em ambos os sentidos. Teve uma certa lentidão agora há pouco, mas já está liberado. Alberto Torres tem boa movimentação da Barão de Miracema até a Rocha Leão. Pirinca, Formosa, Voluntários da Pátria, próximos aos sinais, uma certa já fluxo de carros. Trânsito também tranquilo na descida da Ponte Leonel Brizola e mediações do Mercado Municipal. Para quem segue para o Rio de Janeiro, retenções de São Gonçalo até a Ponte de Niterói, como de praxes, e no sentido Espírito Santo, trânsito tranquilo. Mix Notícias. O ano de 2019 foi marcado por um desemprego ainda resistente, mas com a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria e sem carteira assinada, os chamados informais, batendo sucessivos recordes históricos. A taxa de informalidade no mercado de trabalho superou o patamar de 41%, a maior proporção desde 2016, quando o IBGE passou a investigar esse índice. Ou seja, de cada 10 trabalhadores ou empregadores, 4 estão atuando na informalidade. São muitas histórias de famílias transformadas pelo programa Um Lar para Mim, criado pelo governo do Rio em 2000, para incentivar funcionários públicos estaduais concursados a adotar crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos ou com alguma deficiência ou patologia grave. Às vésperas de completar 2 décadas, o programa celebra a marca de 600 atendimentos, com cerca de 350 servidores que recebem subsídios de 3 a 5 salários mínimos por mês para ajudá-los na criação dos novos filhos. A secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Fernanda Titonelli, destaca que o principal objetivo do programa é encontrar um lar para crianças e adolescentes que teriam mais dificuldades para serem adotados. Só este ano, comemora ela, 40 servidores se inscreveram no projeto, contra 24 em 2018.
Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o pacote de medidas que torna mais rígidos a legislação e o processo penal contra crimes e que foi aprovado pelo Congresso. O texto contém parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e parte do projeto elaborado pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A proposta também conta com alterações promovidas por parlamentares. A lei sancionada por Bolsonaro altera o Código Penal e outras leis de segurança pública. De acordo com o Palácio do Planalto, os vetos de Bolsonaro foram aplicados por razões de interesse público e inconstitucionalidade. A sanção é da data do dia 24, terça-feira, e o texto da lei foi publicado na madrugada de ontem, quarta-feira, dia 25. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, divulgou uma nota no começo da tarde desta quarta-feira para reforçar sua posição contrária à figura do juiz de garantias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do pacote anticrime com vetos a 25 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso há 2 semanas e manteve a criação do juiz das garantias, incluído pela Câmara dos Deputados. A decisão contraria Moro, um dos propositores. Mix Notícias. Atenção, em motoristas que pensam em pegar a estrada dos ceramistas, hein? Recebemos uma mensagem de um ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp 997971007, que a estrada está bloqueada na altura ali do Carvão, ou seja, no canal Campos Macaé. Desde 2017, os trabalhadores com contas do FGTS vêm recebendo parte dos lucros desse fundo. A partir do próximo ano, no entanto, isso pode deixar de acontecer. Nos 2 primeiros anos, as regras definiam a distribuição dos trabalhadores de 50% do lucro do FGTS. Já em 2019, o governo editou uma medida provisória elevando esse percentual para 100%, fazendo com que o rendimento ficasse acima da poupança. Na última semana, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que veta a distribuição proposta pelo próprio governo. Assim, o repasse do lucro do FGTS não terá mais percentual definido para os trabalhadores e dependerá da saúde financeira do próprio fundo. Mesmo com o possível fim do repasse dos lucros, no entanto, o FGTS pode voltar a render mais do que a caderneta de poupança em 2020, mas só porque o rendimento da poupança é que deve cair. A concessionária que administra a BR-101 já anunciou que já está valendo o aumento das tarifas básicas dos pedágios no trecho de 322 quilômetros entre a divisa do Rio de Janeiro e Espírito Santo e Niterói. A informação foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira, dia 24. O valor será de R$ 6,00 para automóveis, caminhonetes e furgão nas praças de pedágios de Campos, no quilômetro 40 e quilômetro 123, Casimiro de Abreu, no quilômetro 193, Rio Bonito, no quilômetro 252 e São Gonçalo, no quilômetro 299. Caminhões leves, ônibus e caminhão-trator será cobrado R$ 12,00. Automóvel e caminhonetes com semi-reboque, o valor será de R$ 9,00. Motociclistas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas, o valor será de R$ 3,00. A arrecadação aumenta e ainda não fizeram a duplicação na estrada, principalmente de Campos até a divisa com o Espírito Santo. Mix Notícias. O Renova Bio, política de biocombustíveis do Brasil, entrou em vigor na última terça-feira, dia 24, e vai trazer mecanismos que visam incentivar empresas do setor a cumprir rigorosas regras contra o desmatamento para expansão agrícola. Essas metas devem mobilizar as indústrias de etanol e biodiesel em prol da redução de danos ambientais em momento que o país registra avanço do desmatamento, segundo especialistas. Essa receita adicional deverá ser obtida pela emissão pelas usinas dos chamados créditos de descarbonização, o CBio, que serão comprados pelas distribuidoras de combustíveis para compensar as emissões pela venda de combustíveis fósseis. No horizonte de uma década, por meio dos CBios, o Renova Bio tem objetivos de retirar cerca de 670 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera, contribuindo para o cumprimento das metas do Acordo de Paris, além de impulsionar a indústria do biocombustível. Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira, dia 24, por o jornal, aponta que 51% dos brasileiros que usam o WhatsApp desistiram de fazer um comentário ou compartilhar algum conteúdo sobre política para evitar brigas com a família ou com seus amigos. A pesquisa mostrou ainda que 27% saíram de algum grupo para não discutir e 19%
deixaram de seguir ou bloquearam o perfil de um amigo, familiar ou mesmo de uma empresa por discordar de suas posições políticas. O levantamento aponta que 16% entraram em algum grupo em redes sociais para discutir e divulgar ideias políticas parecidas com a sua, e 14% mudaram a foto do perfil para apoiar alguma causa política. O Datafolha entrevistou 2.948 pessoas nos últimos dias 5 e 6 em 176 cidades de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As respostas se referem a comportamentos adotados nos últimos 12 meses, ou seja, de dezembro de 2018 a dezembro de 2019. Também foi questionado se entrevistados acham que as redes sociais mais espalham fake news do que informam. Concordam 59%, discordam 37%, não sabem ou não concordam nem discordam 4%. Mix Notícias. Os produtores com prestações de crédito rural em atraso têm até a próxima segunda-feira, dia 30, para pedir o desconto da dívida transferida para a União, desde que o débito não esteja inscrito em dívida ativa. Os pedidos de adesão aos benefícios deverão ser feitos pelo próprio devedor ou seu representante legal nos órgãos da Procuradoria-Geral da União ou no processo judicial que estiver em tramitação para a cobrança da dívida. O procedimento vale para a liquidação de dívidas de operação de crédito rural em execução pela PGU. O desconto será aplicado de forma progressiva, conforme o valor consolidado da dívida em execução. A portaria também regulamentou o recálculo do saldo devedor das operações de crédito rural contratadas com o extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo, o BNCC, em execução pela AGU. Esses débitos também não estão inscritos na dívida ativa. Segundo o Ministério da Agricultura, o recálculo, nesse caso, não depende de pedido do devedor, porque foi determinado pela própria lei do Refis Rural. O Ministério da Educação antecipou em 10 dias a publicação dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. A antecipação agiliza a tramitação dos procedimentos de colação de grau nos cursos superiores avaliados em 2019. Os relatórios de estudantes em situação regular, junto ao ENAD 2019, devem ser acessados pelos coordenadores de cursos pelo sistema ENAD, mantido pelo INEP. Fazer a prova ou justificar a ausência no ENAD é obrigatório. O INEP antecipou para esta terça-feira, última terça-feira, o início do período para justificativa à não feitura da prova. Os estudantes inscritos na condição de concluintes e que não compareceram ao exame por ocorrências de ordem pessoal ou compromissos profissionais devem fazer a solicitação de dispensa da prova via sistema ENAD para o coordenador de seu curso. O período para justificativa de ausência vai até dia 5 de fevereiro de 2020. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro assinou na terça-feira uma medida provisória que transfere ao Distrito Federal o poder de administrar o fundo constitucional do próprio Distrito Federal. A assinatura ocorreu durante reunião com o governador do distrito, Ibanez Rocha, e o senador Isalci Lucas, do PSDB Distrito Federal. Segundo Ibanez, a MP terá um artigo que garante aos agentes de segurança pública do distrito um reajuste de 8%. Eles prestam um excelente serviço à nossa cidade, disse o governador. Temos que reconhecer isso. Eles não estão sendo privilegiados, estão sendo recompensados pelos serviços que eles prestam, disse aí o governador do distrito. E a MP aplicada ao Distrito Federal vai de encontro a uma outra PEC que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, de autoria da deputada Clarissa Garotinho, do PROS Rio de Janeiro. Essa PEC prevê a divisão do valor do fundo com o Rio de Janeiro. Segundo a deputada, o valor seria para compensar as perdas econômicas que o Estado teve com a mudança da capital do país para Brasília. O antigo Distrito Federal foi abandonado à própria sorte, disse ela. O projeto colocou as bancadas do Rio e do Distrito Federal em lados opostos. Mix Notícias. A validade dos benefícios que o presidente da República pode conceder ao indultar pessoas condenadas foi definida em maio deste ano pelo STF. Na ocasião, a Corte entendeu que cabe ao presidente da República, dentro das hipóteses legais, decretar um indulto de Natal que não pode ser revisado pelo Judiciário. A questão voltou à tona esta semana após o presidente assinar o decreto que perdoa a condenação de agentes de segurança pública condenados por crimes culposos sem intenção. O perdão de condenações está previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição. Pela norma,
compete exclusivamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu o decreto de Bolsonaro e disse que há uma linha clara e cristalina entre o indulto ora concedido e dos outros governos anteriores. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi eleito uma das 50 pessoas que marcaram a década pelo jornal Financial Times. A publicação divulgou a lista nesta terça-feira e justificou a escolha pela liderança do então juiz na Lava Jato, operação que teve desdobramentos, inclusive em outros países da América Latina, como o Peru. A investigação sobre os pagamentos de propina do grupo da construção Odebrecht levou à prisão do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e indiciou outros 4 ex- ou então presidentes do Peru. Um deles se matou com um tiro antes que a polícia pudesse prendê-lo, afirma a Financial Times. O senhor Moro se tornou ministro da Justiça no governo do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro. O movimento em direção à política, que colocou em dúvida sua independência como juiz, mas que pode tê-lo colocado na corrida pela presidência, concluiu aí o texto. Mix Notícias. Uma medida provisória publicada nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro torna obrigatória a realização de eleições com listas tríplices para a escolha de dirigentes das universidades federais e reduz o peso do voto de alunos e funcionários, aumentando o de professores. A MP torna obrigatório que o nome do reitor ou líder das instituições de ensino federal, valendo também para os institutos de pesquisa e o Colégio Pedro II, escolhido, saia da lista tríplice. Segundo nota da Presidência da República, a intenção do texto é formalizar a necessidade de eleição, porque hoje existiria apenas previsão genérica no sentido da possibilidade de realizar a consulta e, paralelamente, costume de realizar eleições dos modos mais variados possíveis. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, ontem, dia 25, que não pode sempre dizer não ao parlamento. A declaração foi postada em uma rede social um dia depois de Bolsonaro sancionar projeto que torna mais rígidos o processo penal e a legislação contra crimes, mantendo na proposta trechos incluídos por deputados e senadores, como a criação da figura do juiz de garantias. Na avaliação de Bolsonaro, sempre dizer não ao legislativo poderia fechar portas para qualquer entendimento. Na mesma postagem, o presidente parabenizou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, por obter avanços contra o crime. Não posso sempre dizer não ao parlamento, pois estaria fechando as portas para qualquer entendimento. Parabéns a Sérgio Moro, que depois da votação e sanção presidencial, obteve avanços contra o crime, diz trecho da postagem de Bolsonaro. Mix Notícias. Um decreto publicado na última terça-feira, dia 24, pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece as novas cotas obrigatórias de exibição de filmes brasileiros nos cinemas do país em 2020. A regulamentação das regras para o próximo ano era guardada pelo setor audiovisual, conhecida como cota de tela. A obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais nos cinemas foi estabelecida pela medida provisória 2228 de 2001. O objetivo do dispositivo é proteger e fomentar a produção audiovisual no país. Todo ano, o Poder Executivo tem que publicar até 31 de dezembro os parâmetros da cota para o ano seguinte, ou seja, por quantos dias uma sala deve abrigar um filme nacional ao longo de um ano. O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira, dia 25, esperança para todo o continente americano, onde várias nações estão passando por um período de agitação social e política, durante sua tradicional mensagem de bênção, Urbi et Orbi, na Praça São Pedro de Roma, informou a agência France Press. O pontífice lançou palavras específicas para a Venezuela, pedindo que o pequeno menino de Belém anime o amado povo venezuelano e que receba a ajuda de quem precisa. Francisco também elogiou os esforços daqueles que lutam para alcançar a justiça e a reconciliação no continente. Mix Notícias. A Defesa Civil de Campos está em estágio de atenção em decorrência do aumento da vazão da usina hidrelétrica da Ilha dos Pombos, em Além Paraíba, Minas Gerais, na altura de Carmo, na divisa do Rio com Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil, essa vazão, que até então era de 350 metros cúbicos por segundo na segunda, subiu para 1.300 metros cúbicos por segundo na terça, um aumento de 950 metros cúbicos por segundo. Como essa água vai chegar aqui,
deve alterar a cota do nível do Paraíba na nossa região, mas nada que traga preocupação, explicou o coordenador da Defesa Civil, Major Edson Peçanha. O número de pessoas com dengue, zika e chikungunya no Rio de Janeiro em 2019 são os maiores desde 2016, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Em comparação com 2018, o município teve em 2019 aumento de 216% no número de casos de dengue, crescimento de 76% nos casos de zika e aumento de 254% nos casos de chikungunya. O levantamento considera a última atualização dos dados da Superintendência de Vigilância em Saúde do Rio em 18 de dezembro. O órgão é ligado à pasta de saúde do município. Mix Notícias. A lei que restringe a oferta de sacolas plásticas nos supermercados do Rio vem mudando os hábitos dos consumidores. Em 6 meses, 1 bilhão delas saíram de circulação. É a maior retirada de circulação de sacolinhas no mercado brasileiro em tão pouco tempo. Isso corresponde a 25% do total disponibilizado por ano, de acordo com a Associação de Supermercados do Rio. Os supermercados estão obrigados, no primeiro ano da lei, a reduzir 40% da distribuição ao consumidor. A partir do segundo ano, acresce 10%, até o quarto ano também. Ou seja, nós precisamos, em 4 anos, reduzir a distribuição de sacolas em até 70%. E nós vamos atingir essa meta. A partir do dia 15 de janeiro, os supermercados não serão mais obrigados a oferecer 2 sacolas plásticas grátis. No estado do Rio, a maioria das lojas cobra pelas sacolas. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu instituir o Comitê para a Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás em Áreas Terrestres, segundo resolução publicada na edição desta terça-feira, dia 24, do Diário Oficial da União. Segundo o texto, compete ao comitê propor medidas de estímulo à atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres e em suas cadeias de valor e produtivas, especificamente sobre diretrizes de política energética e aperfeiçoamento regulatório, promoção de boas práticas e harmonização dos procedimentos de licenciamento ambiental, inclusive a elaboração de guia de orientação para agentes econômicos, fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, promoção da livre concorrência, em especial no que tange à comercialização de petróleo e estruturação de estudos do potencial de petróleo e gás natural. Você ouviu Mix Notícias. Mix.